Você não pegou já? Pegou, né? Eu sou Eu vou cuidar da cozinha aqui, Tá né? lembrando do celular aí? Quem vai passar aqui? Depois se tem duas cadeiras aqui, ó. se alguém chegar, se mais alguém chegar, fizer a caneta ali. Depois, gente, quem não tiver, porque a gente imprime 15 cópias sempre. Se quiser, se você ficar assim, os casais, se quiser, pastor, eu tenho mais uma cópia, eu já na próxima aula eu já forneço mais uma cópia. Só me avisa lá que eu imprimo mais aí. Aí a gente está medindo a demanda, né? Estamos medindo a demanda. Ah, ela tá lá com as crianças, eu acho. Então tá, gente, vamos começar aqui. Eu fiz uma perguntinha aqui pra gente, só pra gente se localizar aqui. Tudo que nós já experimentamos aqui, né? Vou pegar o quadro também, gostei. Eu quero bater uma foto desse quadro atrás, né? Botar ele se você se viu. As caixinhas que desligam sozinho, é uma benção. Período de louvor agora. É, o período de louvor. Eu vou acabar com o período de louvor já. Tá bem Eu tenho mais alto que essa turma toda. Vamos ver se localizar aqui, gente. Pessoal, só para localizar, né? A gente teve já algumas... Ah, eu acho que foi. A gente teve a apresentação, né, do discipulado lá na casa do Cobra ainda, foi uma terça-feira. Então, depois vocês têm que marcar ali quem participou, né? Na fichinha. Aí nós tivemos depois, a primeira lição foi autoridade espiritual. Né? Esse material feedback já está lá na plataforma, lá no Google Sala de Aula, né? Para você preencher o feedback. Depois a gente teve a nova mentalidade. Né? Vocês lembram dessa? Bem bacana essa lição aqui, né? Agora, depois nós temos, que teve na semana passada, a obra divina, certo? Está tudo liberado já lá na plataforma. E hoje a gente vai ter então a nossa lição do perdão, né? Ok? Ok. Então só para vocês ficarem ligados aí. Então quem não fez as anteriores, pode entrar na plataforma, ver o vídeo lá. Oi? Tem. Então vamos lá. Depois semana que vem vai ser o batismo. Então a gente vai nesse frio, vocês vão ser batizados aí. Então hoje nós vamos ter a primeira a lição sobre o perdão. Vamos começar então com uma oração. Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Senhor, obrigado por este tempo, até mesmo pela chuva. Eu te agradeço, Deus, porque Tu és maravilhoso e Tu tens feito grandes coisas no nosso meio. Te agradeço por esse projeto, Senhor, do discipulado. Senhor, porque a Tua palavra diz que o Teu povo ele perece por falta de conhecimento. Então estamos nós, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou a fazer, Senhor, ensinar a Tua palavra. Senhor, ministrar o Evangelho, também para que a Tua palavra gere fé no coração dos meus irmãos. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de poder servir a igreja nesse sentido também. E que, Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade, Senhor, para estar conosco, ministrando, Senhor, falando, tocando nos corações. Muito obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Bem-vindo, mamãe? Vamos lá então. Tem. Tá com o Paulinho lá. O Paulinho tem as folhinhas lá. A tua menina lá, já vou? Queridos, perdão. Essa lição para mim, ela é uma das mais importantes. Por que eu digo que é uma das mais importantes? Na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, o primeiro milagre que Deus fez na minha vida foi sobre o perdão. Depois eu vou testemunhar um pouco acerca disso. Mas muitas vezes a gente trata o perdão como uma coisa muito simples e uma coisa, de certa forma, até banal. Não tem importância. Perdoar, fez isso, mas eu não fiz nada, fiz aquele negócio, mas está pendente. O que isso significa realmente? A importância disso
né, na vida espiritual, o que Jesus falou acerca disso, o que Deus pensa acerca disso. Então vamos lá. O objetivo dessa lição, que você vai acompanhando lá, é entender o verdadeiro significado de perdão. Reconhecer a necessidade absoluta de perdoar e aprender como perdoar. Então nós temos duas coisas aqui. Primeiro, nós temos que reconhecer que nós precisamos perdoar, que é o mais importante. E segundo, como que se perdoa? Ok? Eu reconheci que eu preciso perdoar. Eu entendi esse negócio. Beleza. Mas e aí, como é que se faz isso? Então nós vamos lá. O significado do perdão. Então ali, o dicionário da língua portuguesa, ele fala remissão da pena, desculpa, indulto. O que é indulto? Aqui fala em concessão de uma graça. Quando a gente fala em indulto, você já deve ter ouvido falar no final do ano, né, uma coisa que acontece, não é adequada, mas acontece comumente no Natal, soltar os ladrões, né, os bandidos que estão presos lá no presídio, soltam todo mundo. Que é o tal do indulto de Natal. Vocês já ouviram falar? O que é esse indulto? O indulto, juridicamente falando, ele é uma concessão. Então eles concedem essa saidinha para eles, porque é Natal, eles estão condenados, estão cumprindo pena, mas assim, ó, nós vamos fazer um indulto para que vocês vão para casa, para ficar com a família e voltem. Só que mais de 60% depois não voltam, né? Então, quando a gente fala de perdão, ele também é uma concessão. É algo que nos é dado. Mas nós precisamos ter a nossa parte nisso. Quem vai perdoar tem uma parte muito importante. É o que a gente vai ver aqui, tá? Então, remissão de pena. O que é uma remissão? Você não tem mais pena. Foi remida. Já ouviu falar nesse termo? Remissão? Fui remido. Quando Jesus fala, né? Remissão dos vossos pecados, né? Quando você confessa, remissão dos pecados. Você tem, aquilo é anulado, aquilo deixa de existir, tá? Na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, 32. Abre lá, por favor, alguém abre já o Salmo 86:5. Efésios 4, 32. Pegaram a folhinha lá? Pegou ali? Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só que interessante. Benignos e perdoadores. Eu acho que a gente vai ver aqui, um pouquinho mais para frente, que quando a gente fala em perdão, você assume a dor do outro. Você assume o dano do outro. Quando você perdoa alguém, porque aconteceu algo na minha vida, uma pessoa me fez algo. Quando eu perdoo ela, eu absorvo aquela culpa, eu digo assim, olha, eu vou absorver esse dano para que não tenha mais nada, então eu sofro aquela dor. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus fez pecado por nós, ele absorveu todo o nosso pecado para poder nos perdoar. E quando a gente perdoa, não existe, aquilo não deixa de existir. Né? O caso ali, o que aconteceu, né? Que causou essa dor, que causou esse prejuízo, vamos dizer assim, não deixa de existir. Mas a gente absorve aquilo e diz, ok, não existe mais nada. Então é como se você morresse um pouco. Então você morre para que o outro viva. Isso é ser remido. Então nós devemos ser benignos e perdoadores. Por que nós devemos ser benignos e perdoadores? Por quê? Como que Jesus é? Benigno e perdoador. A gente pisa na bola. O que Jesus faz? É benigno e nos perdoa quando a gente se arrepende, quando a gente confessa o nosso pecado. Vamos entender o seguinte: qual é a diferença entre o arrependimento e a confissão? Qual que é a diferença dessas? Porque a gente fala muito isso, né? Vamos se arrepender, tem que confessar. Qual é a diferença? O que nos leva à remissão do pecado? É o arrependimento ou é a confissão? Arrependimento. Vocês estão ligados. Por que não a confissão? Confissão, você não necessariamente não tem que se arrepender. Você confessa. Fala, bom, me perdoa, cara. Pisei na bola aqui assim, mas eu continuo fazendo. Confessei. Cara, realmente, eu fiz isso, pisei na bola, mas eu continuo fazendo. Quando eu tenho o arrependimento, aí eu tomo uma posição de mudança, eu começo a caminhar para o lado contrário. E aí é onde Deus
faz a remissão. Deus ele perdoa, mas quando há o arrependimento. A confissão é importante para que haja cura. Quando eu fiz algo para o Fabão, ele não está sabendo de nada. Aliás, ele sabe que eu errei, mas eu não peço perdão para ele. Eu mudo, já mudei, não faço mais, mas eu não confessei para ele para que ele libere o perdão sobre a minha vida. Então a coisa falta. Deus já me perdoou. O Senhor me perdoa, pisei na bola com o Fabão, mas eu preciso pedir perdão para ele, porque ele precisa liberar sobre a minha vida, para que o diabo não tenha uma brecha para trabalhar nisso entre nós dois. Não traga culpa para mim, não traga condenação para ele e essas coisas. Por isso é muito importante, tá? Tranquilos? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem. Tá? Se eu não souber, por favor, responda. Salmo 86:5, quem vai ler? Pode ser. Então vai lá. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Olha só que coisa mais linda. Tremendo, né? Olha que coisa linda. O salmista aqui dizendo, Senhor, Tu és bom e perdoador. Você sabe que o Pai está sempre com o coração aberto, disposto a nos perdoar. Mas a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente entende que nós somos pecadores. Não é simplesmente da boca para fora a gente dizer, Senhor, me perdoa. Eles tinham aquela oraçãozinha da noite, né? Senhor, me perdoa por isso. Ou então aquela mais genérica, aquela mais 1,99, né? Senhor, me perdoa os meus pecados, amém. Então, a gente tem essa questão, mas é importante que a gente dê nome ao pecado. Senhor, eu fiz isso, pisei na bola aqui, tal, me ajuda. Senhor, eu estou errando nisso. Senhor, papapá, me perdoa, me ajuda. Então você declara para o Senhor que tu precisa do perdão, que tu precisa da mudança. Deus, Ele ama isso. E Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar. Claro que tem coisas que somos nós que temos que fazer, né? Mas Deus, Ele faz a parte dele. É fácil falar de perdão, praticar é que é difícil. Se nós olharmos, queridos, a gente vai fazer uma visita em hospital. Eu sei que tem gente aqui que já fez várias visitas em hospitais, né? Se você for conversar com uma pessoa, principalmente pessoas com câncer, por exemplo, isso tem um salmo que fala sobre isso, que a falta de perdão ela causa doença nos ossos, câncer nos ossos. Provérbios. Então, se você vai conversar com pessoas que têm problema de câncer, geralmente elas têm problema de falta de perdão. Pelo menos todas que eu visitei, no hospital e que a gente conversou, tu vai convocando um pouquinho, sempre tem uma falta de perdão lá. É incrível. É incrível. Né? Vamos lá então. Quais as dificuldades que a gente tem para perdoar? Quais são as dificuldades? Só quem é ser humano tem, né? Quem não é ser humano não tem dificuldade nenhuma. Primeiro, tem um preço. Deus deu seu único filho lá em João 3,16. A gente sabe esse versículo de cor. Sabe, Tom, o que está escrito lá em João 3,16? O evangelista, tu sabe isso de cor. Porque Deus amou o mundo. Quem é evangelista, esse versículo ele pulsa aqui, ó. Ele pulsa aqui, ó. O evangelista ele pulsa esse versículo, né? Então o cara acorda pensando nesse versículo, vai dormir pensando no versículo e olha para Jesus. Então, é maravilhoso. Então teve um preço para perdoar. E é interessante que deu o seu único filho. Único filho. Depois, vai custar o nosso orgulho. É difícil. Eles são mais difíceis, né? Tem pessoas que não conseguem. Aqui que o bicho pega. Orgulho. Você diz, eu não fiz nada. Ou eu fiz porque ele fez isso primeiro. Ou eu fiz porque ela fez isso primeiro. Alice fez isso, eu não tinha feito nada, mas eu fiz porque ela fez primeiro. E aí começa. Orgulho. Quanto mais vivo a gente está, mais morto a gente está para as coisas de Deus. Jesus disse, quem busca salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, a salvará. Ou seja, quanto mais a gente morre para nós mesmos, para as nossas coisas, para as nossas vontades, o nosso orgulho, por amor a Cristo, mais ele se manifesta na nossa vida e através de nós. Copeiro e padeiro. Né? Por isso, copeiro e padeiro. Por isso que muitas pessoas não experimentam a graça e o favor de Deus sobre as suas vidas. Por quê? Porque elas ainda estão vivas, elas ainda se sentem injustiçadas,
elas se sentem, mas querido, mais injustiçado do que Jesus foi por nossa causa. Né? Então, vai custar o nosso orgulho. E aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. C, não exigir nada. Quando você perdoa, você, não, só vou perdoar se a Sarinha me perdoar. Quando começou? Não. Se ela pedir perdão, eu peço perdão. Você não exige nada. Nada. Depois, deixar de nos defender. Ou seja, você precisa sair da defensiva. Você tem que baixar a guarda. Baixar a guarda. Deixar de nos vingar. Querido, a vingança pertence ao Senhor. Você foi injustiçado. Se teve problema, alguém te... Deus, é contigo. Eu não vou. Tu és o meu juiz, tu és justo. Eu digo o seguinte, eu tenho algumas pessoas que já fizeram coisas para mim e tal, e tá pendente lá. Eu digo, Senhor, eu não vou nem estressar a cabeça, tá contigo. Joguei para ele. E pior. Era melhor que eu tomasse providência, porque se Deus toma a minha é pior. Né? Então, entrega, Senhor, tu és o justo juiz. Então, entrega para ele. Deixar a outra pessoa livre, sem pagar nada. Então, novamente, já foi falado aqui, né? Você não exige nada. Então, você deixa a pessoa que te fez algo livre e não exige nada. Julgar as outras pessoas pelas suas ações. Nós queremos julgamento, mas nós mesmos julgamos pelas nossas intenções e queremos misericórdia. Então, a palavra de Deus diz assim, quem vos imbuiu de tal atribuição de julgar? Paulo fala assim, quem te chamou, quem disse que você tem poder para julgar? Você foi chamado para isso. Por isso, vós sois indesculpáveis. Vós sois indesculpáveis. Então, quando a gente julga alguém, a gente está dizendo que primeiro a gente é melhor do que ela. Então, eu posso te julgar porque eu tenho moral para te julgar. Eu sou, né, quarta pessoa da Trindade, né, como diz Maria, né, não toque em mim ainda porque a minha hora não é chegada. Aquela coisa toda. Então, eu sou a quarta pessoa, então eu posso julgar quem eu quiser. Eu posso? Não. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não perdoa porque a gente julga. Gente, a gente julga, a gente faz. Isso é terrível. A igreja tem sofrido hoje muitas perdas, nós temos sofrido muitas coisas por causa do julgamento. Né? Nós temos que mudar a nossa mentalidade de dizer que a igreja é um tribunal, no entanto ela é um hospital. Nós somos um hospital e não um tribunal. Jesus é que vai julgar, né? Junto com os 12 lá, com os 12 apóstolos lá. Vamos lá então. Frutos da falta de perdão. A si mesmos. Sentimentos da alma, né? Então, o que a falta de perdão causa? Culpa. Você fica, né? Falta de perdão, culpa. Poxa, às vezes quem precisa pedir perdão não sente tanto, mas aquele que não recebe o perdão fica sentindo culpado. Poxa, a Alice não me perdoou. Eu fiz aquilo, pedi perdão para ela, mas ela não me perdoa. E aí você fica culpado, e o diabo fica me dilacerando, né? Tá vendo? Acabou com ela. E ela não me perdoa. E aquilo fica... Então, a culpa, ela faz parte... É uma das coisas que o diabo usa para atormentar aquele que não libera o perdão, né? Na pessoa. Complexo de inferioridade, também. A pessoa se sente diminuída, né? Indignidade diante de Deus. A pessoa se arrependeu, já foi lá, pediu perdão, mas a coisa não acontece, não libera o perdão. Meu Senhor, será? Então acho que eu não sou digno. Gente, o que a gente encontra, nós temos dois opostos aqui, né? Tem aquelas pessoas que se julgam muito santas, né? Então elas andam daquele jeito assim, que não pecam, não fazem nada, são aquela santidade em pessoa. Mas tem outras que elas não são capazes, não se aproximam de você, não vão numa igreja, não vão porque elas acham que elas não são dignas. Não, porque Deus não vai me perdoar. Deus não sei o que, papapá. E aí você começa, né? A gente começa a trabalhar sobre isso, como você não... O diabo ele acusa tanto, que a pessoa muitas vezes acaba caindo, né, em tentativa de suicídio, essas coisas assim. Então são dois opostos. Vergonha, também.
Imagina, né? O cara pisou na bola, fez uma coisa errada e a vergonha para pedir perdão. Cara, como é que eu vou falar para ela que eu fiz isso? Que fui eu que fiz isso? A vergonha. Ódio. E por último aqui, o suicídio, como já falou aqui. Tudo isso, a falta de perdão pode ocasionar na vida das pessoas. Uma vez eu ouvi até essa frase foi a que desencadeou eu já até falei isso no nosso grupo, um pedido de perdão, um testemunho bem forte que a gente tem, sabe? E essa pastora, ela falou assim, que quando a gente não perdoa ou não pede perdão, a gente carrega a pessoa 24 horas com a gente. A gente mora com ela, a gente dorme com ela, a gente vive com ela. E é verdade, porque a gente viveu isso na pele. A gente vive 24 horas com aquela pessoa. Você só pensa nela. Sim, é verdade. A falta de perdão é tu comer veneno pensando que outra pessoa vai morrer. É verdade. Mais ou menos isso. É isso aí. E deseja a morte, É. né? Você Eu deseja fico comendo a morte, veneno você pensando que outra deseja- pessoa vai morrer. É isso mesmo. Isso é a falta de perdão. Aflora na gente sentimentos assim que a gente nem sabia que tinha. De vingança, de desejar a morte pro outro, querer que o outro, sabe? Quem tá Coisas comendo assim que veneno? normalmente você não pensa. E assim, ó, e realmente, isso ali que o Flávio estava falando, você dá o primeiro passo e pedir perdão, às vezes mesmo sem ter sido errado, é muito, É difícil. muito. Doído, né? Mas é libertador. É libertador. Você ter essa atitude, né? É nos céus do céu poderoso. Mas Deus, ele vê o coração de cada um, né? Outros. Então, nós temos a outros ressentimentos, amarguras, mágoas, também ódio e vingança. São muito similares ao que você sofre, né? Então, tanto quanto você não libera o perdão, quanto não libera um perdão para você, você tem as duas vias ali, esse problema. Tá? E a Deus? O que causa a Deus? Quando a gente não perdoa, gera dúvida, incredulidade. Sim, na verdade, isso aqui são sintomas, né? A pessoa que não perdoa, ela duvida de Deus, porque Deus ele é muito claro com relação a isso. E quando você duvida de Deus, você não tem comunhão com Ele. Concorda? Uma pessoa que duvida de Deus, ela não crê em Deus. Porque se você sabe que Deus é amor, que Deus é perdoador, que Deus é benigno, é o que Ele fez na sua vida, e você não age dessa forma, você está duvidando de Deus. Então aquilo que você vive não tem nada a ver com a palavra. Aí vem a incredulidade, que é realmente não expressar a fé. A incredulidade, ela para Deus é algo terrível. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E aí a incredulidade gera o que? A rebelião. O que é rebelião? O que é rebelião? Revolta, né? É ir contra. Ir contra. É você, Deus fala lá, faça isso. Não, vou fazer o contrário. Então isso não é revolta? A revolta nem sempre causa rebelião. A revolta pode trazer estou revoltado. Aí você fica, não falo mais. Eu não tenho mais relacionamento. Ou eu fico xingando e tal. Mas a rebelião você age contra. A rebeldia, ela é caracterizada por você agir contra, por você falar mal, por você trair. Isso é rebelião, é rebeldia. Revolta é sentimento, então, né? Isso, é como se fosse um Você sentimento. pode estar revoltado, mas obedecendo. Mas e rebelião, rebelião não, você Isso. vai contra. O povo, Se manifesta, isso, né? o povo do Egito se rebelou. Como que eles se rebelaram contra Deus? Quando eles pegaram, por exemplo, o bezerro de ouro. Isso é muito claro o que Deus tinha feito, o que Deus tinha ordenado. Aí eles vão lá e criam um bezerro, isso é rebelião. Quando Deus dava uma ordem, olha, não faça isso, eles iam lá e faziam aquilo que Deus tinha ordenado que não era para fazer. Isso é rebelião. Tá? Então a rebelião ela tem uma atitude contrária, contra aquilo que está sendo ordenado. Ok? Por que perdoar? Quem abre lá em Mateus 18, 23 a 35? Acho que aqui é aquela parábola do... Você perdoar? Outro já fica aí no dedinho em Mateus 6, 14.
O Efésios 4:32 a gente já leu. João 8:11 e o Provérbios 15:30. Já vão botando o dedinho aí. Vai lá, Fabão, dê para nós aí. Mateus 18, quem? 23 ou 35. Acho que é aquela parábola do... Do credor incompassível. Isso. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis ajustar contas com os seus servidores. Prestem atenção nisso, nessa parábola que a gente vai... Eu vou falar um negócio para vocês aqui, vai lá. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinham para a dívida ser paga. Então aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo... Segura um pouquinho, Fabão. Segura um pouquinho. Só essa primeira parte aqui. Estava lá o rei. Vai acertar a conta com os servos. Aí chegou um servo lá, estava devendo muito. Não tinha como pagar. O rei deu a ordem. Você, a sua família, seus filhos, sua esposa, vai ser tudo vendido para pagar a dívida, vão ser vendidos como escravo. E o servo se joga diante do rei, diz: pelo amor de Deus, não faz isso, eu vou dar um jeito de pagar e tal, mas não faz isso. Para o rei, olha que interessante, movido de íntima compaixão. Quem que se movia de íntima compaixão na Bíblia, que a gente vê várias vezes? Jesus. A compaixão, a íntima compaixão, é você se mover de dentro para fora em prol de alguém. É diferente de ter pena, por exemplo. Isso é um conceito importante. Quando fala assim: ai, que dó, ai, que peninha. Isso aí, gente, não muda nada. Nada. A íntima compaixão faz com que eu me mova em direção a... E eu faça alguma coisa. Coitado. Não quer ficar ali naquela cadeira? Eu acho que tu vai ver melhor. Aqui, ó, bota do ladinho ali, ó. A íntima compaixão, ela se move em direção a alguém. É o que Jesus fazia. Então não adianta alguém dizer para você: ah, eu tenho pena dele. Pena não move ninguém. Só a íntima compaixão. Continua lá, Fabão. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então os seus companheiros, prostrando-se a seus pés, rogavam-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porém me suplicastes. Por que me suplicastes? Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um de seus irmãos as suas ofensas. Olha que terrível. Olha que terrível esse negócio. O que ele está dizendo aqui? Gente, tem muita gente que não entende isso aqui. Mas só que ele está dizendo o seguinte: aquele homem tinha uma dívida impagável para aquele rei. E o rei agiu de íntima compaixão e perdoou ele. Só que aquele mesmo homem que foi perdoado encontrou um outro cara que devia lá nada, lá, 100 reais. Não, porque não sei o que, botou o cara na prisão. E o cara também suplicou: não, deixa, eu vou te pagar, eu vou pagar. Não quero saber, vai para a prisão. E prendeu o cara. Aí os servos desse rei viram isso e foram falar para o rei. O que o rei falou? Você vai para os verdugos. Os verdugos são o quê? Os torturadores. Dizendo o seguinte:
quando nós somos perdoados pelo Pai, aceitamos a Jesus, somos perdoados dos nossos pecados, e nós não perdoamos aquele que pecou contra nós, nós perdemos a nossa salvação. Nós somos entregues aos verdugos. Ele disse ali. Então, quando nós aceitamos Jesus, aquele pessoal que fala assim, né? Não, aceitei Jesus, estou salvo, papá. Ok. No nosso dia a dia, se nós não perdoamos alguém, nós estamos sujeitos a perder a salvação. Existe um testemunho do irmão, né? Eu vi esse testemunho há muitos anos atrás, um pastor da África. Ele tinha brigado com a esposa, e ele saiu para uma conferência, brigado com a esposa. Discutiram lá. E ele saiu, entrou no carro e foi. Ele estava atrasado e foi embora. E no meio do caminho, no meio do percurso, ele sofreu um acidente e morreu. Morreu. E ele viu quando o carro dele tal, e quando ele viu quando o corpo dele saiu quando a alma dele saiu do corpo, ele viu tudo. Quando chegou a equipe de emergência, tiraram tudo, ele ficou vendo. Disse, aparece um anjo e leva ele para o céu. E lá no céu mostra, né? Deu um livrinho para ele, um caderno. Interessante que Deus gosta de caderno, né? O caderno é... Deu um caderno para ele, disse, ó, anota o que tu vai ver. João também, né? João também lá, se você abrir Apocalipse, foi a mesma coisa, João. O anjo foi lá e deu um caderno, ó, anota o que tu vai ver, um livrinho, né? Anota o que tu vai ver. Então ele fez a mesma coisa. O anjo foi lá e deu um livro, um caderno para ele, e ele começou a anotar, ele voando com o anjo no céu. Ó, isso aqui é o céu, isso aqui é assim, isso aqui é assado, mostrou o trono, coisa linda e tal. Agora nós vamos lá embaixo. Você vai conhecer o inferno. Eles foram lá para o inferno. Aí ele viu as pessoas torturadas, ele viu muita gente que ele conhecia, muita gente que ele ficou assim, meu Deus, essa pessoa está aqui e tal. E ele está anotando, né? Aí beleza. Quando terminou, o anjo disse, agora eu vou sair daqui. Ele disse, não, mas como? Mas eu vou ficar aqui? Não, eu tenho que ir para o céu. Não, você vai ficar aqui no inferno. Mas como assim? Eu sou pastor, eu estava indo para uma conferência para pregar, eu sou um homem que servia a Deus, que eu... Não, mas você saiu de casa e você não perdoou a sua esposa. Então você vai ficar aqui. E ele apavorado. Lá no mundo natural, a esposa orando por ele, Pelo corpo. né? Orando por ele, soube que estava, porque assim que ele saiu, a esposa começou a interceder por ele. O Espírito Santo levou ela a interceder. E aí ela ficou sabendo que o marido tinha morrido. Ela se deslocou até o local, pegou o sogro, foram até o local. Isso tem um testemunho, está no YouTube lá. Isso é fato verídico? É, fato verídico. Chegaram lá, o corpo não estava mais lá, estava no IML, lá numa cidadezinha, foram lá, pegaram, tiraram o corpo, botaram num coisa e foram para a conferência onde ele estava indo. Porque tinha um pastor lá que ressuscitava, tinha o poder de ressuscitar mortos. O pastor dessa conferência. Pegaram o homem, e outra, ele já tinha sido feito autópsia. Abriram ele de fora a fora. Tiraram o sangue, botaram formol, tudo estava costuradinho aqui assim, tudo daquele jeito. Botaram o corpo lá dentro e se jogaram lá para a conferência. Chegando na conferência, então ele estava lá no mundo espiritual, voando lá e tal, no inferno, e a esposa lá em cima, correndo com o sogro no corpo. Chegaram no local, era num estádio, né? Eles entraram embaixo, em cima estava acontecendo a conferência, e eles falaram, olha, tem um fulano de tal, ele é pastor, é amigo desse pastor, ele morreu e tal. Eu disse, não, espera. Ninguém vai parar a conferência por causa disso. Não, mas ele morreu. Não, espera. Depois que terminar, deixa ele aí, está morto? Deixa ele aí, depois a mulher desesperada. Não, mas não sei o que, papapá. E o sogro junto, aquela coisa toda. Nisso vem o cara, termina a conferência, né? Levou horas. Aí o cara veio, o que foi? Ah, não, essa senhora está aqui, não sei. Ah, o cara, meu amigo, não sei o que e tal, tirou do caixão, botou em cima de uma mesa e começou a orar e tal. O cara volta. Primeira coisa que ele diz: cadê meu caderno? Cadê meu caderno? O cara gritando pelo caderno e vomitando formol. Tá ali botar formol pela boca. Ele olhou todo aberto, né? Que é aqueles pontos, né, da coisa. Aí levaram ele e tal de volta, né? Foi um do Borogodó. E aí ele entendeu. Aí a primeira coisa que ele fez, pegou, abraçou a esposa, me perdoa. Assim, assado, papá. Deus concedeu a ele misericórdia por causa da esposa. Porque a esposa estava intercedendo por ele, estava, né? Não
O Espírito Santo foi lá e avisou para ela e tal, e ela tomou a iniciativa de dias correndo com aquele corpo para cima e para baixo para ter uma... Olha só a fé daquela mulher. Né? Até se eu não me engano, para ilustrar um pouquinho, acho que é 3 a 4 dias, né? O corpo ficou 3 a 4 dias. lá embaixo e não ressuscitava, até que depois. Por quê? Tá escondido. Só o nariz dele parece que... Só barulho. Então, gente, vocês vejam a importância do perdoar. A seriedade do que é perdoar. Então, perdoar para receber o perdão. Quando nós não perdoamos, queridos. Ah, pastor, mas eu sou pastor. Ah, eu sou presbítero. Ah, eu sou vice-deus. Ah, eu sou... Vai no inferno. Tá? Mateus 6,14. Quem lê para nós lá? Efésios 4,32 a gente já leu. E outro lê João 8,11 e outro Provérbios 15,30. 17, 22. Tem bastante coisa para ler. Vamos lá, Xande. Quem lê para nós? 6,14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Oração do Pai Nosso. Uau! É fácil perdoar? Não é fácil. Depois, vamos para João 8,11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse trecho da mulher adúltera é Meu, fantástico. fantástico, né? Inclusive eu tenho um teatro, um dia eu ainda vou ter gente para fazer esse teatro da mulher adulta. Nós temos lá, tá lá gravadinho no CD para nós. Meu, cara, ir pra rua fazer um teatro daquele. Bom, preciso só de 2 pessoas, né? Jesus e a mulher adulta. Só. E a gente fazer tocar aquela. É uma música, né? É uma música, uma encenação, ali, tá tudo. Não, tem que ter o capitão junto lá. Não lembro, acho que não tem. Tem que dar o cigarro, a bebida. Não, da mulher adulta. Não, esse Não, daí a gente Não, tá era falando a é o Clésia coração. que fazia da mulher Esse é o adulta, da- era a Clésia. esse é o do Eu coração. Era a Clésia que fazia. É aquela ali que fazia, a mulher Eu adulta. lembro, cara. Cara, Tem alguns, né? top. Eu tenho alguns teatros guardados Não, lá mas no esse daí áudio. da mulher Se adulta a gente é top. tiver, orar aí por uma coisa, uma equipe de teatro, para nós ir pra rua aí, fazer uns negócios loucos aí. Vamos falar de Jesus para essa turma aí. Então, a mulher adúltera, apanhada em adultério, em flagrante, ou seja, viram ela lá, o que a lei diz? Mata, apedrejado. E o apedrejamento, queridos, Meu, não sei se vocês já viram terrível, né? na internet como é que eles apedrejam, que até hoje, no Islã, né, os países lá do Oriente, ainda são apedrejados. As mulheres, principalmente mulheres. Né? É terrível. É um negócio terrível. Eu acho que naquela época não era muito diferente, mas não era como é feito hoje, que bota um saco na cabeça lá, enterra a pessoa, fica só a cabeça de fora, bota um saco e dá uma pedrada, né? Só vai vendo as manchas de sangue no saco ali. Então, assim, a mulher ia ser apedrejada e estava tudo certo, a lei dizia que tinha que apedrejar. E aí eles chegam para Jesus, e aí? O que você vai fazer? O que tu dizes, ó mestre? Pergunta, eles estavam preocupados em exercer a justiça de Deus? Sim ou não? Porque eles estavam citando a lei. Estavam preocupados? O que você acha, Márcio? Não. Eles estavam preocupados com o quê? O que eles queriam? Pegar Jesus no próximo pé. Queriam ter algo para condenar Jesus, porque eles sabiam que Jesus não ia condenar aquela mulher. Então eles pegaram a lei de Moisés e tem que condenar, tem que apedrejar. E Jesus, né? Jesus é um cara assim, é um cara que se a gente olha assim, a sabedoria desse homem, né? Você vê que aí ele olha e fala, tá bom, apedrejar, beleza, mas assim, para você poder apedrejar, você não pode ter pecado. Então, tá aqui a pedra. Pode tacar a pedra. E aí quebrou os caras na metade assim, daquela corte rápido, Tramontina. Né? Quebrou os caras. E a Bíblia diz que foi saindo desde o mais velho até o mais novo. Foi indo embora. Por quê? Porque eles não tinham moral. Se quer condenar, se quer ter moral para condenar alguém, você não pode ter pecado.
Se você não tem pecado, aí você pode condenar. Não, eu posso, porque eu sou o vice-deus, né? Eu sou, né? Minha hora ainda não é chegada, não encosta em mim. Né? Aquela coisa assim. E aí, quando todo mundo some, a mulher olha para Jesus, dizendo assim, meu, agora ele pelo menos vai me... Fala assim, não. Jesus, não, eu também não te condeno. Mas, Eu não tenho pecado, eu poderia estar na pedra. Mas eu não te condeno. Vá e não peques mais. Por que Jesus estava dizendo para ela não pecar mais? Por quê? Por que Jesus ainda completou isso? Vai e não peca. Porque ele simplesmente, olha, eu também não te condeno e deixava por ali. Por que ele completou essa frase? Vamos fazer um brainstorming, um toró de parpita. O que você acha? O que ela falou? Para não voltar a pecar. Eu não vou, mas por que não voltar a pecar? Será que ela não teria segunda chance, talvez? De ser perdoada? Exatamente. Ele conhecia o coração daquela mulher. Ele conhecia o coração dela. Pessoal, você vai sair daqui, eu não vou te condenar. Mas você não peca mais porque você não vai ter uma segunda chance. Se esses caras te pegar e eu não estou junto, não vai ter uma segunda chance. Né? Estão cumprindo a lei. Apesar que a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados, né? O homem e a mulher, só vem a mulher, né? Então tá. O que mais? A gente leu o João 8:11, né? E o Provérbios 15:30, quem lê lá? Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. O que é um olhar animador? Quem tem outra versão aí? Diz na tua lá, Fabão. Qualquer o Provérbios. Provérbios 15:30. Fala, o olhar de um amigo alegra o coração e as boas novas fortalecem até os ossos. Legal. Vamos ver a do Fabão aí, que é mais... ele é mais culto, a linguagem mais... Ele é mais santa, a linguagem dele ali. Ele é culta dele. Tem os verdugos ali. Parecer alegre traz alegria ao coração, e as boas novas dão saúde aos ossos. Que interessante. A gente fala... Aqui fala do amigo, né? Aqui o original foi Jesus. Amigo. A tua diz o que ali? Na primeira parte do versículo? As boas palavras, não. Um olhar animador. Olhar animador. E aqui fala do Parecer alegre Parecer alegre. traz alegria. Aqui nós temos duas coisas que ele está falando. Ele está falando do olhar animador, do parecer alegre. Você está, né, com um semblante amigável, e fala das boas novas. O que é as boas novas? O que é as boas novas? Evangelho. Quando você tem as duas coisas, você chega para alguém, é uma pessoa que está ali, às vezes, sucumbindo ali por conta da... Não, pode deixar, eu vou desligar aqui um pouquinho. Deixa eu fechar. Deixa assim. Quando a gente tem as boas novas e a gente tem um olhar animado, você já viu? Quando tem, às vezes, aquele crente carrancudo, sisudo, já viu não? Já. Tem aqueles crentes que são sisudos, assim, né? Tu olha para eles assim, nossa Senhor. Ô, cara, mas quem é que morreu aí? Quem morreu? A minha alma, É, a minha vontade de É. viver. cara assim, né? Aqueles crentes sisudos, né? Aqueles crentes mal-humorados, né? Não é crente não, crente não. Ferrado, Né? assim. E a palavra das boas novas. É você olhar com um sorriso e você dizer, Jesus te ama. Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que esse seu problema, Deus, ele pode mudar a sua vida? Existe esperança para o seu caso? Isso traz vida. Aqui ele fala, gera saúde. O que diz o 17:22 lá? O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha só. Um coração disposto. Porque o que gera um coração disposto? Tem a ver com o perdão. Se a pessoa não perdoa ou a pessoa não é perdoada, você gera culpa, gera todo aquele negócio e você não vai ver isso aqui.
fica... Peso, né? Tudo isso faz isso. Então a mágoa é o caminho da escravidão e o perdão é o caminho da libertação. Nós temos dois antônimos aqui, né? Mágoa é o caminho da escravidão. Então, poxa, eu vou ficar magoado que fulano fez isso, ou eu vou perdoar, né? Deixa eu contar mais um testemunho para vocês. Eu tinha bem rapidinho, tinha uma aluna que ela tinha um problema com a sua mãe. Um dia, ela geralmente na sala estava chorando, assim. Um dia ela veio conversar comigo e ela disse assim: professor, eu não sei por que minha mãe me odeia tanto. Eu não sei, mas o pior não é isso. O pior é que, quando eu estou dormindo, todas as noites eu sonho que Satanás está entrando no meu quarto e ele abusa de mim, me força, e eu acordo toda machucada. E eu vejo os meus pais do meu lado e eu grito para eles e eles viram a cara para mim. Toda noite. Então eu não durmo mais, eu não tenho, minha mãe me odeia, ela não fala comigo. Então assim, eu não sei porquê, ela disse. Não sei porquê. Ela falando comigo na sala de aula, ali tinha terminado a aula, ela veio conversar comigo. Ela sempre chorava dentro da sala de aula. Eu peguei ela no cantinho chorando e tal. Aí eu disse assim o seguinte: vamos fazer o seguinte. Isso era numa terça, no sábado, nós tínhamos o grupo de integração lá na igreja, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. E eu convidei ela para ir lá. Você vai lá, pega o teu, ela tinha um namorado na época, você vai lá, vamos conversar. A Raquel estava lá junto, vamos bater um papo lá. E ela foi, ela apareceu lá. E aí ela contou de novo a história, contou com um pouco mais de detalhes e tal. E eu disse assim: mas por que você acha que a tua mãe te trata desse jeito? E eu, professor, eu não sei porque a minha mãe, ela não deixa... Tudo que eu falo, ela briga comigo, tudo que eu faço, ela diz que está errado, eu não tenho o que fazer para agradar ela. Eu estava indo na igreja, eu deixei de ir na igreja para ficar com ela, para ver se ela dava um pouco de atenção para mim, se a gente conseguisse dar bem, mas não tem jeito, eu não tenho o que fazer. Então eu vou fazer o seguinte: vamos perdoar ela. Você está muito triste, vamos liberar perdão para ela. Vamos colocar as coisas que ela fez para você, vamos liberar esse perdão. Eu chamei a Raquel, vem cá. Aí Raquel sentou, botamos 2 cadeiras assim.